Agora, a Sandra Regina Alexandre. Olá, vocês sabem se haverá manifestação da esquerda amanhã em São Paulo? Eu não sei, você está sabendo, Kiko? Você vai ter alguma coisa assim? Tá marcado sim. No TCM nós temos toda a agenda, em São Paulo e no resto do Brasil. Sim, tá marcado. É legal mesmo se manifestar. Agora, não tenhamos ilusões, tá? Não haverá manifestação popular. E acho que dentro da Venezuela há uma ilusão, e que foi fomentada por uma parte da esquerda, que é utópica, ou está levando dinheiro, que é essa ideia de que o chavismo conseguiu triunfar e ali, né, os imperialistas não teriam chance. O Maduro foi rifado. É impossível ter uma operação como essa sem a colaboração de traidores e sem a colaboração de infiltrados. Não tem possibilidade dele, cercado por 40 seguranças cubanos e iranianos num bunker, que eles não entrassem lá e saíssem desse jeito tão assim fácil. É quase um passeio no parque. Não morreu um soldado americano, não tomaram um tiro no joelho, qualquer, sei lá, pedrada de estilingue, absolutamente nada. Então, com todo respeito, mas é evidente que o Maduro acabou sendo ali rifado, não sei se pela presidenta, mas ela é, claro, o nome mais óbvio, mas certamente por membros do exército, porque a presidenta Dilma matou a charada mesmo. O que sustentou o chavismo é a força militar, o estamento militar. Não é a mobilização popular. Nós escrevemos isso há 2 dias, um belíssimo artigo do nosso querido Eduardo Magro. E o resultado é esse: militares têm sua agenda, militares têm muito dinheiro agora, com 50 milhões de dólares de recompensa oferecida pelos Estados Unidos. São 50 milhões de motivos para você entregar o Maduro. E, segue o chavismo na Venezuela, mas é mesmo o que se esperava, é mesmo o que se sonhava. Dá para dizer que é uma experiência bem sucedida. Eu prefiro o Lula, sinceramente, e o Brasil, viu? Eu prefiro o Lula e o Brasil. Diga lá, meu caro. Ô, Kiko, teve uma pessoa que tinha colaborado com a tua dúvida, né, perguntando como é que chama o nativo da Groenlândia. Ele pode ser groenlandês ou gronelandês. Mas o país, para si mesmo, eles se chamam Kalalit Nunaat, que significa terra dos Kalalit, que são o povo nativo, que constitui mais de 80% da população, eles são inuits, né? Então, ao contrário do que o Trump imagina, né, não é uma ilha que está lá vazia ou que foi colonizada pelos dinamarqueses, né? De fato, existe ali um povo que constitui 80% da população local e que tem sua autonomia, né, Kiko? Então, não faz sentido rifar essa população, né? Eles têm o processo deles ali pela independência, mas ao mesmo tempo sabem como, né, assim como acontece com as Malvinas ali, né, uma ilha pequena como essa nunca vai poder estar totalmente autônoma, porque justamente não vai ter um exército para poder impedir uma invasão de uma força como a dos Estados Unidos, mas ainda assim eles vêm conquistando bastante autonomia aí, né? Então é importante respeitar a soberania dos povos, né? Então o povo da Groenlândia, os groenlandeses ou groenlandeses merecem todo o respeito. Não há mais essa regra, não há mais nenhum tipo de verniz, não é mais direito internacional, não há leis, tá? É um faroeste. O mito americano ali também, que a gente viu no cinema ao longo de décadas, né, do sujeito contra tudo e contra todos, dominando o oeste selvagem, matando o índio, foi transportado agora para o resto do mundo de uma maneira bastante brutal, não tem mais verniz sequer. Havia uma tentativa disso ser transformado em algo elevado. É assim na vida também. Esse artigo desse professor francês que eu comentei, ele fala que quando você vai se separar, ou quando você vai, sei lá, ganhar dinheiro, ou fazer coisas que não são necessariamente das mais
dizer assim, legais, você tem uma justificativa moral para você, não é isso? Né? Os Estados Unidos, mal comparando, a mesma coisa. A gente vê eles fazendo isso, especialmente ao longo do século XVIII em diante, certo? Do século XIX em diante, tá? O Império em expansão, mas havia, vou colocar aqui, por exemplo, nos anos 40, Getúlio Vargas, Segunda Guerra Mundial, o Nelson Rockefeller vem para o Brasil, manda o Orson Welles para o Brasil, o Hitchcock tem um filme aqui no Brasil também, com o Cary Grant e a Ingrid Bergman, tem diversos autores e europeus que também procuraram o Brasil, e quando houve aproximação, era através da política de boa vizinhança. O Getúlio sabiamente soube esperar o momento para embarcar do lado dos americanos, foi o lado vencedor. Teve um encontro com Roosevelt em Natal, encontro que foi fotografado brevemente, porque os dois não poderiam aparecer. Os dois estavam com bengala. O Roosevelt escondia as sequelas da polio, e o Getúlio tinha sofrido um acidente de automóvel e estava com o filho hospitalizado. O Brasil sofrendo ataques e tendo barcos de pescadores, barcos de todas as naturezas sendo afundados pelos U-boat, que são os submarinos alemães. É porque eles ficavam fora do radar, era muito difícil de você rastreá-los. E aí houve uma necessária assim, mudança de política do Brasil para se alinhar com os americanos. Mas o Walt Disney veio para cá, fez um filme que você assistiu certamente na sessão da tarde, porque eu assisti, que era aqueles dos três amigos, lembra? O Zé Carioca, o Mickey e o Donald, não era isso? Depois teve um com a Aurora Miranda, irmã da Carmen, tudo produzido pelos americanos na política de boa vizinhança. Eles exportavam o chamado American Way of Life. A gente admirava os americanos. Os filmes, a música, tinha uma tentativa de exportar uma ideia de civilização, tá bom? A gente sabia o quanto que estava por trás daquilo, mas era algo que tinha uma justificativa moral. Esses bandidos não fazem mais, é tipo na base da chantagem, é tipo na base de coisa de mafioso mesmo, de vigarista, de gente que, sei lá, sequestra e depois exige um pagamento. Na cara dura, o Trump fala, é pelo petróleo. O Rubio fala, é pelo petróleo. Stephen Miller, todos eles. Então acabou a ideia de que o Império Americano se movia por valores elevados, que levar a democracia ao resto do mundo. Esquece. Como é que você mantém isso, cara? Afunda junto com a propaganda sionista também. Bem lembrado aqui, diz aqui o Michael e Alex. Mesma coisa. A gente achava que tinha uma aura especial com relação aos judeus, as únicas vítimas de genocídio na história da humanidade, não é isso? Né? Isso é repisado. Quando eles viram monstros, isso cai por terra, você não acredita em mais nada. Então, não tem mais soft power americano, não tem mais, sei lá, vamos mandar para eles, como foi o caso aqui no Brasil e outros países, de agências como a USAID, para você fomentar, sei lá, políticas até de saúde pública, né, estados do Brasil que precisam de dinheiro, Amazônia, agora virou tudo assim, bandido pirata. Nós queremos seu petróleo aí. Né? Você vai dar? Não, então nós vamos te sequestrar e vamos negociar com a sua mulher que está atrás de você aí. E ela está aí, um abraço. Um abraço. Então, acabou o verniz. É pior para os americanos. A Venezuela, de certo modo, matou os Estados Unidos, a ideia que a gente tinha de que havia algum decoro, alguma ideia de ideal, assim, de algo elevado. Esquece. Agora é um pega para capar. E não sabemos mais onde isso vai parar, meu caro. Essa é a verdade. Diga lá, meu caro. Você está mutado. É isso aí, Kiko. O pessoal está mandando aqui mais alguns comentários. Vou ler aqui para a gente. Ó. Sou Lua,
2091. Boa tarde, ótima entrevista. É ótimo ouvir o professor Trevisan. A gente teve aí várias pessoas elogiando, algumas criticando também, né? Mas teve uma boa repercussão aí, de uma forma geral, a entrevista do professor Trevisan. Diga lá, meu caro, o que mais você tem aí? Temos aqui também mais elogios. Ó. Boa tarde, DCM Comunidade. Ótima entrevista. Muito bom ouvir o professor Trevisan, disse Estrela Vi. Muito bem, Estrela. Valeu. Excelente entrevista.